Imagina só um ato de pura compaixão, uma cura que liberta alguém de décadas de sofrimento. Agora, imagina que esse mesmo ato é visto como um crime digno de punição. Pois é, hoje a gente vai mergulhar numa história impressionante do Evangelho de João, onde um milagre acaba virando uma perigosa controvérsia. E essa é a grande pergunta que vai guiar a nossa conversa. Como é que um ato de bondade, a cura de um homem que sofreu por décadas, pode ser visto como uma quebra da lei? É um paradoxo, sabe? E ele nos joga bem no meio de um conflito entre seguir a regra ao pé da letra e o verdadeiro espírito da compaixão. Bom, para começar, a nossa história se passa em Jerusalém, num lugar chamado Betesda. Mas não pensa num hospital moderno não. Pensa mais num lugar de última esperança, onde o ar era pesado, sabe? Cheio de sofrimento e daquela fé frágil de quem espera por um milagre. A cena ali era de um verdadeiro caos. Eram 5 grandes varandas, todas lotadas de gente doente, todo mundo de olho na água. A crença popular era que, de tempos em tempos, um anjo descia e agitava a água da piscina. E o primeirinho que conseguisse mergulhar era curado. Então não era só uma espera, era uma competição desesperada pela vida. Só que no meio dessa multidão toda de gente sofrendo, a história nos convida a focar em uma única pessoa. E a condição dele vai muito além da doença física. É uma desesperança que já durava quase 40 anos. 38 anos. Para pensar no peso desse tempo. Uma vida inteira de paralisia, vendo a chance de ser curado e escapar vez após vez, simplesmente porque ele não tinha força ou alguém para ajudar ele a chegar na água primeiro. A esperança para esse homem já devia ser só uma lembrança bem distante. E aqui, olha só a resposta desse homem diz tudo. Quando Jesus pergunta se ele quer ser curado, ele não diz um simples sim. Em vez disso, ele começa a listar todos os motivos pelos quais ele não pode ser curado. A resposta dele mostra o quão preso ele estava na própria condição, a ponto de nem conseguir mais expressar o desejo de sair dela. E é nesse ponto que a história dá uma virada total. A cura não vem da água mágica, não vem de nenhum ritual que todo mundo esperava, ela surge de um comando. Simples, direto e radical, que quebra todas as expectativas e as regras daquele lugar. Jesus ignora completamente a lista de impossibilidades do homem e faz uma pergunta que vai direto ao ponto. Você quer ser curado? É um convite para ele olhar para dentro de si e encarar o próprio desejo, deixando de lado o muro de desculpas que ele construiu por anos. A solução não é complicada. É uma ordem em 3 partes. Levanta-te, pega a tua cama e anda. Cada palavra ali tem uma autoridade imensa. E mais importante, devolve o poder ao homem. De vítima passiva, ele é chamado a ser o agente da própria restauração. E o resultado é imediato. Ele fica curado na hora, pega a cama dele e começa a andar. Final feliz, né? Bom, não tão rápido. O texto solta um detalhe crucial. Acontece que esse dia era um sábado. E isso muda tudo. Para a gente entender a confusão que isso vai causar, a gente precisa entender o que era o sábado. Originalmente, era um presente, um dia sagrado de descanso. Só que, na interpretação super rigorosa da época, a lei proibia qualquer forma de trabalho. E isso incluía carregar um objeto, mesmo que fosse a sua própria cama. E aí o que acontece é exatamente a transformação de um milagre num crime. O momento de libertação pessoal daquele homem é rapidamente engolido por uma acusação pública. A alegria que ele mal tinha começado a sentir já é confrontada pela fiscalização fria da lei. O homem se vê numa sinuca de bico. De um lado, as autoridades religiosas, com a lei debaixo do braço. Do outro, a lembrança da voz que o curou, uma autoridade muito maior que deu a ordem a ele. Ele está preso entre 2 comandos que não batem. E para deixar tudo ainda mais irônico, o homem não podia nem dizer quem era o seu benfeitor. Jesus simplesmente desapareceu no meio da multidão, deixando ele sozinho para encarar as autoridades, sem conseguir identificar a fonte tanto da sua cura quanto do seu suposto crime. Mas a história não acaba aí. Ela ainda reserva um último encontro. Mais tarde, lá no templo, Jesus reencontra o homem. E o que acontece não é uma celebração, mas um aviso. Um aviso meio enigmático e sombrio, que joga uma luz totalmente nova sobre tudo o que aconteceu. E aqui está o ponto crucial, o aviso. Não volte a pecar, para que não te aconteça algo pior. De repente, a cura física se conecta com uma dimensão moral, espiritual. E a advertência é pesada, sugerindo que existe um destino muito pior do que passar 38 anos paralisado. E qual é a reação do homem depois desse aviso? Ele vai direto para as autoridades e revela a identidade de Jesus. O motivo a gente não sabe direito, se foi medo, obediência cega ou outra coisa.
mas a consequência é imediata. A revelação leva diretamente à perseguição, e aquele ato inicial de misericórdia completa sua transformação num gatilho para a hostilidade. E assim, a história nos deixa com uma pergunta que ecoa até hoje. A lei do sábado foi criada para dar vida, para dar descanso, mas naquele momento ela foi usada para condenar um ato de cura. E isso nos força a pensar. Nas nossas vidas, quando é que as nossas regras, mesmo as mais bem-intencionadas, deixam de servir ao seu propósito e se tornam apenas obstáculos vazios?